que a cavitação não... Ela explica agora para mim, é uma dúvida minha, tá? A cavitação, ela não é visível numa avaliação odontológica, assim, não é? A cavitação, ela foi descoberta, assim, e muito tratada por Johann Lechner, que é um dentista. Eu adoro história, me conta. Naturopata. E ele é um dentista que começou a investigar e viu que existia essa cavitação, né, que é uma degeneração gordurosa de um osso que não foi formado. Então, no lugar do osso, forma-se um tecido gorduroso, asséptico, livre de bactéria, de nada. É asséptico. Normal, natural. Normal. O que diferencia esse tecido é que quando você faz um histopatológico, aparece lá a citotoxina Hunts, sabe? Citotoxina Hunts. Mas para fazer um histopatológico, você tem que descobrir aquilo ali e coletar. Sim, Antes, o que antecede essa coleta? Primeiro, você pega os exames do paciente, por exemplo, e o paciente está com doenças autoimunes, ou é um paciente que está desnutrido, é um paciente que você vê que está com o sistema imunológico frágil, não vai ter formação óssea, não tem formação óssea. Só que o organismo, na tentativa de formar osso, que houve uma falha, ele forma esse tecido gorduroso, que é uma necrose, tá? E aí esse dentista, ele passava nos CTIs, operando as pessoas com cavitação e as pessoas ficavam boas. Ele fez muitas cirurgias, muitas. Hoje ele dá curso, é uma autoridade na cavitação, né? Então, muito recentemente começou-se a perceber que tem aumentado, porque a saúde dos pacientes está cada vez mais suprimida, principalmente pós-pandemia. Então, quando a gente fala em cavitação, se você for lá, o profissional, né, ele vai fazer uma panorâmica, não aparece nada. Aparece um osso que parece que é normal, porque a cortical do osso, ela não é lesada. É um vazio depois que você passa a cortical do osso. E se pedir um periapical também? Não, tem que ser uma tomografia. Daí, na tomografia, você vai fazer a leitura através de um programa que mede densidade óssea. Então, vamos dizer assim, vamos ver se você consegue me entender. Você vai colocar, por exemplo, essa setinha onde tem o seio maxilar, que não tem o osso ali, e você vai colocar na região da cavitação, você vai ver que a densidade é muito similar. Então, não tem densidade óssea ali. É um local que a gente possivelmente opera, tem regiões específicas. O que acontece? Imagina que é uma região que foi removido um terceiro molar. Não é uma região onde já tem um dente ali. É uma região onde foi removido um dente e naquele momento que foi removido, esse paciente estava doente. Ou desnutrido, ou com desbiose, ou com sistema imune frágil, com alguma doença crônica silenciosa. E aí não teve a formação óssea naquele local que foi removido o dente. Então, você não vai ver, por exemplo, uma cavitação numa pessoa que não removeu o terceiro molar. Muito difícil. Isso é um processo geralmente associado a uma extração. A uma extração, exatamente. Então, até quando você vai fazer uma extração, você tem que olhar como está o estado geral de saúde do seu paciente, o dentista, né, integrativo, e tem que ver se realmente esse paciente está em condições de fazer. Não está? Então tá, vamos trabalhar em conjunto com o médico que vai fazer isso? Vai melhorar o metabolismo, vai deixar esse paciente ótimo, com os hormônios ali potencializados, vitaminas, minerais em níveis ideais, pronto, é um paciente perfeito para operar. Aí você sabe que você não vai formar uma cavitação. O que ele começou a perceber, né? Os pacientes que têm cavitação, eles têm uma diminuição nos receptores de vitamina D, eles têm um bloqueio dos receptores opioides, então é um paciente que tem dor crônica por conta disso. Então a cavitação, ela tem algumas características que vão remeter em alguns problemas, que é a exaustão, porque ela vai realmente, ela vai agir na mitocôndria também. Então ela tem particularidades que faz com que a pessoa adoeça. É o corpo inteiro, sistêmico. É sistêmico. É um gatilho na cavidade oral, mas tem cavitação no corpo também, tá? Tem referências. Pode se formar cavitação em outras regiões, mas normalmente é a região que teve a remoção de um dente, né? E também tem uma outra situação, que eu mesma já peguei um paciente com anti-TPO de 1.300 acima. E era um paciente que fomos investigar, e ele é filho de um cirurgião, assim, bem bom,
um buco ótimo, e como eu conheço eles desde pequenininho, e daí ele me procurou e falou, olha, dá uma olhada, né, essa visão que você faz aí, vamos ver se a gente não acha alguma coisa. E ele tinha 4 cavitações, e ele nunca tinha removido um terceiro molar, mas foi na região de formação do terceiro molar, que ele não teve a formação. Uma genesia. É que, na verdade, as pessoas já nascem algumas sem, né, pela evolução, mas tem um saco mesenquimal, que iria fazer a formação desse dente. E aí, pelo sistema imune deprimido, era realmente um adolescente que estava vivendo a vida loucamente. Então, dormindo tarde, comendo mal, bebendo cigarro, tudo. E aí, nesse momento ali, não teve essa formação, né? E aí foi encaminhado para fazer a remoção e também fez um tratamento de base. E sim, a gente conseguiu uma reversão do marcador dele. E ele ficou estável, porque era um paciente também que estava tendo alguns gatilhos já de comportamento. Já porque essa inflamação mexe com tudo, né? Inclusive uma neuroinflamação aí que pode acontecer. Foi um dos casos legais, assim, de cavitação que eu vi também. Foi muito... E aí você vai vendo, né, que tem relação, daí você vai ficando confiante naquilo que você está fazendo, sabe? O caso da Larissa me deu muita confiança. Até ali, aquele momento, eu falo assim que a Larissa foi um caso que foi mandado por Deus, sabe? Porque ali eu encontrei meu propósito. Teve essa situação comigo nessa... Por isso que eu, assim, você fala, você brilha os olhos. Eu brilho quando eu falo, porque foram coisas assim que fizeram muito sentido para mim. Por exemplo, quando eu atendi a Larissa, que ela estava muito doentinha, eu estava passando por um processo pessoal muito difícil. Mas quando eu vi o caso dela, eu falei, nossa, o que eu tenho não é nada. É um zero, assim, não preciso nem pensar nisso mais. E eu foquei toda a atenção em cuidar dela. E realmente aquela situação que eu estava passando, para mim, desapareceu. Porque eu acolhi ela, assim, falei, vou fazer o meu melhor. E quando eu vi, assim, os marcadores dela, tinha triglicérides de 900, colesterol de 800, e nunca foi usado nenhum medicamento. Eu fiz só o tratamento que eu sabia fazer, que era a ortomolecular, que era remover os campos interferentes, e o resultado foi muito bom, assim. Daí eu falei, nossa, sabe, Deus está me mostrando que é esse caminho, é por aí que eu tenho que ir. E daí as coisas começaram a se abrir, assim, muito, muito rápido, sabe? E eu consegui me conectar muito rápido, assim. Eu me senti muito feliz com esse trabalho, assim, como posso te dizer, realizada. Igual eu vejo você realizando o seu trabalho. Falei, não, esse trabalho é para mim, eu nasci para fazer isso, sabe? E daí, não quero mais fazer algo diferente. E isso me alimenta, assim, é uma coisa que eu acordo motivada para fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu passo horas fazendo, eu se precisar ficar fim de semana e tudo, é uma coisa que me preenche muito, sabe? Então, é um trabalho, porque eu trabalho com isso, mas é uma coisa prazerosa para mim. Então não é trabalho. Não é trabalho mais. É a tua diversão. Não é trabalho tá, mais. Mas aí agora vamos lá, vamos... Tô tentando linkar aqui. Você fala que então falou da extração. Tá. E aí tem uma outra coisa que é tudo curiosidade minha, tá? Tô fazendo pergunta para mim. Pessoal de casa que vai ganhar de lambuja isso aqui. Existem vários tipos de implantes. Certo. Quando fala-se em composição do implante. Aliás, quantos existem no mercado hoje? Tem o de titânio, zircônia, né, que são os dois mais impactantes, assim. Mas titânio, sim, seria até o momento mais biocompatível. Tá, essa era a pergunta. Titânio é a melhor forma de implante, na tua seria opinião? Até o momento, quando a gente não olha para uma visão integrativa. Lá vem. Lá vem o complemento. O titânio, ele é um material mais biocompatível que foi encontrado para fazer a osseointegração, que depois de um tempo, o implante, quando ele é colocado, o osso, ele integra, né, esse implante. E aí o de zircônia, ele era uma segunda opção, quando o paciente precisava de um comprometimento estético. Então, imagina que eu vou fazer um implante num dente da frente. Eu não posso colocar um metal ali, porque vai aparecer. Vai ficar escuro. Sim, ele tem um impacto, né, na estética. Então, o zircônio, em primeiro lugar, ele foi mais designado para esse objetivo. Mas, com a visão integrativa, os profissionais que estudam mais a respeito do impacto dos metais na cavidade oral, porque, olha, pensa bem, a cavidade oral é praticamente, acho que, a área com mais vascularização.
que nós podemos dizer assim, de acesso nosso, né? Porque tá aqui, acesso. Não tá lá dentro, né? E aí a gente tem um tecido ali que é a saliva, que é um condutor. E a gente tem uma energia eletromagnética que está o tempo inteiro bombardeando a gente. Então a gente tem um cenário para o indivíduo ser uma antena, praticamente. Ele está recebendo muito mais a carga da 5G, por exemplo, né? Uma carga eletromagnética, do que uma pessoa que não tem, por exemplo, implante. Porque ele não vai ter essa carga do metal, não vai ter o efeito galvanismo, né? Então, o zircônio, ele tem menos efeito. Além disso, é mais biocompatível com esse tecido que se forma, né? Tem muitos estudos já mostrando que o implante de titânio, depois de um tempo, ele sofre, sim, uma liberação desse metal. E eu já vi alguns estudos bem relevantes, assim, recentes, mostrando, né, que o aumento do titânio na circulação do indivíduo, ele tem um impacto na saúde. Então, é um dos exames que eu costumo pedir, o titânio, para ver. Eu nunca pedi. Bom, claro que você vai pedir para alguém que tem implante de titânio, então não tem lógica pedir, né? Então a gente pede, mas tem esse impacto. Acaba sendo polêmico, né? Porque o titânio é mais acessível, tem mais marcas, mas sim, o de zircônia seria o mais biocompatível.